E aí galera, meu nome é Guilherme Oliveira e você está na Sociedade do Board Game, o seu canal de jogos. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para você, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, aperte o sininho para receber todas as nossas atualizações. Também entre no nosso Facebook, nosso Instagram, curta nossas mídias sociais e compartilhe com seus amigos para dar aquela ajudada no canal. Nós também temos que lembrar que a cavernajogos.com.br apoia esse canal. Melhor atendimento do Brasil é com o Bruno, galera. Lá você vai encontrar os melhores preços, nas melhores formas de pagamento, frete grátis, dependendo da região onde você mora e do valor da sua compra. Se você está precisando tirar sua coleção daquela era pré-histórica e dar um up na sua coleção, cavernajogos.com.br. Essa série que estamos começando hoje, vamos falar sobre tudo que você precisa saber para entrar de cabeça nesse mundo dos board games. Hoje estamos começando a Escola Brasileira de Board Games. E a primeira aula na escola tem que ser mecânica. E é mecânica 101. Nesse primeiro vídeo vamos falar sobre 16 mecânicas das milhares, centenas de mecânicas que existem aí. Tô brincando, não é milhares. São 51 mecânicas registradas na Board Game Geek. Eu tirei algumas de lá, não vou fazer sobre todas. Nesse vídeo tem 16, provavelmente vai ter mais 1 ou 2 vídeos nessa série sobre mecânicas, explicando as outras que eu acho que vale a pena para quem está começando saber. Algumas outras são muito complicadas, que eu acho que não compensa explicar agora para a galera que está começando. Vou falar em vídeos mais aprofundados sobre o assunto. Beleza, galera? Então vamos lá curtir a primeira mecânica em mecânica 101 na Sociedade do Board Game. Primeira mecânica que eu quero falar é sobre a mecânica de acting, ou mecânica de atuação. Era uma mecânica conhecida muito aí por nós brasileiros, por conta desse jogo aqui, ó, o Imagem e Ação. O que é o Imagem e Ação? É um jogo onde nós devemos atuar para que as pessoas possam descobrir qual que é a palavra que a gente está tentando passar para elas, ou fazer um desenho, por exemplo. Acontece que no mundo dos board games modernos, nós temos jogos que tiveram uma melhora nessa mecânica, como por exemplo é o caso do Imagine. O Imagine nós utilizamos essas cartinhas que estão aqui abertas para formar também o desenho de uma palavra, que no caso a gente está tentando acertar. E vamos tentar escolher uma aqui, ó, só para me mostrar. Deixa eu ver. Vamos tentar aqui, ó, tem aqui, ó, saca-rolho. Vamos tentar fazer um saca-rolho aqui. Por exemplo, você escolher alguns desenhos para tentar pegar e formar um saca-rolho. Só que a ideia do Imagine é você poder atuar. Você pode fazer um movimento e mostrar para as pessoas o que esse objeto seu está querendo dizer. E elas podem tentar acertar e falar que é um saca-rolhos. Essa é a mecânica de acting, uma mecânica de atuação dentro dos board games. Vamos falar agora da mecânica de pontos de ação. Eu adoro essa mecânica. É uma mecânica muito antiga nos jogos de tabuleiro. Para você ter ideia, a primeira aparição dessa mecânica registrada foi em 1948 no jogo Special Train da Vernon Games. Uma mecânica muito antiga. Qual que é a diferença dessa mecânica de pontos de ação, da gestão de pontos de ação, os famosos PA, ou Action Points, para jogos do tipo Ticket to Ride, que você tem uma ação somente para escolher entre várias. Nesse tipo de jogo, você tem várias ações, mas você tem vários pontos e você escolhe a maneira que você acha melhor para distribuir esses pontos. Por exemplo, esse jogo aqui é Torres. Olha como é que o Torres funciona aqui. Você tem vários pontos de ação, você tem 5 pontos de ação, e você pode dividir esses 5 pontos de ação como colocar cavaleiro sendo 2 pontos de ação, mover sendo 1 ponto de ação, colocar um bloco de construção também é 1 ponto de ação, comprar uma carta de ação por 1 ponto, usar uma carta de ação que não tem custo nenhum, é 0, e mover um espaço com 1 ponto de ação. Então quer dizer, eu começo com 5 pontos a rodada. Nesses 5 pontos eu posso escolher, por exemplo, colocar mais um soldadinho por 2 pontos de ação.
eu posso escolher, por exemplo, comprar uma carta por um ponto de ação, então eu já gastei 3. Eu posso, por exemplo, utilizar essa carta pelo custo de 0. Eu ainda posso colocar aqui, ó, uma pecinha dessa daqui por um ponto de ação, por exemplo. Eu posso gastar os últimos 2 pontos meus colocando, por exemplo, essas pecinhas e acabou minha rodada. Eu já gastei meus 5 pontos de ação. Então, a maneira que você gerencia os seus gastos dentro da quantidade de pontos de ação que você possui vai determinar como você joga melhor essa partida com seu adversário. Mas essa mecânica também é muito utilizada em jogos do tipo cooperativos, igual Pandemic. Pandemic é um jogo onde você tem 4 ações possíveis na rodada e você pode fazer várias coisas. Você pode andar, você pode remover um cubinho de doença de uma região, você pode fazer uma construção em uma região, você pode fazer várias coisas, contanto que você gaste os 4 pontos de ação que você tem. Alguns jogos, por exemplo, como México, você ainda pode acumular pontos de ação para a próxima rodada. No Torres, não. No Torres, você tem que gastar todos os pontos naquela rodada. Essa é a mecânica de pontos de ação. A terceira mecânica que a gente vai falar é o Area Enclosure, ou a delimitação de área, onde a gente deve definir uma área no tabuleiro. Esse jogo aqui é o México, é outro jogo do grande Kramer e do Michael Kisling. Jogaço. E esse jogo aqui já vai ver a união de 2 mecânicas, que é aquela mecânica de gestão de pontos de ação e a ideia de delimitação de área. Essa mecânica de delimitação de área é utilizada em vários outros jogos, por exemplo, como Agrícola, que você deve definir a área da sua fazenda, a área, por exemplo, dos seus animais, você tem que circular. É uma mecânica bem legal. Essa mecânica, o jogo mais antigo, com certeza, que utilizou ela, foi o chinês Go. Mas aqui no México, que eu acho esse jogo sensacional, como que ele utiliza essa mecânica? Por exemplo, para mim marcar pontos, eu tenho que fazer as regiões no mapa, eu tenho que fazer distritos. Isso aqui, por exemplo, está me pedindo fazer um distrito com 11 quadradinhos dentro dele. Então, qual que vai ser a ideia? Eu vou colocar meu bonequinho aqui, meu meeplezinho, dentro da região que eu quero delimitar, e eu vou gastar pontos de ação. Eu gasto 1 ponto de ação para cada aguinha dessa que eu quero colocar, esse corredor de água aqui, esse canal, na minha terra e delimitar a região do distrito. Então, por exemplo, eu quero delimitar um distrito de 11, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui embaixo tem 11. Então, eu vou gastar 1 ponto de ação colocando aqui uma peça e vou gastar mais 1 ponto de ação, por exemplo, colocando outra peça aqui. Ó. Dessa maneira, eu delimitei 11 quadradinhos dessa região e fechei com os canais essa área. Tendo feito isso, eu vou pegar essa fichinha e vou dizer que eu marquei uma área de 11 quadradinhos. Essa mecânica é uma mecânica bem legal, utilizada em vários jogos euros aí, que fica bem interessante. É a delimitação de área. A quarta mecânica que nós vamos falar é a de ação programada, ou movimento programado. Qual que é a ideia dessa ação, dessa mecânica? Você deve escolher uma ação antes mesmo de saber o que vai acontecer na partida, o que vai desenrolar naquela rodada. Um jogo muito famoso com esse tipo de mecânica é o Coach Express. No Coach Express, a gente tem que escolher qual carta que a gente vai jogar para mover o nosso personagem nos trenzinhos. Mas as outras cartas e os movimentos dos outros jogadores também influenciam muito na nossa rodada. Esse que é o legal desse tipo de ação. Você não tem certo controle total sobre o que está acontecendo na rodada. Então você está tentando prever o futuro da partida. Mas eu queria trazer para vocês esse exemplo de mecânica em um jogo menos óbvio, igual o Coach Express. Por isso que aqui estou mostrando para vocês o Oh My Goods, que veio pela Paper Games, jogaço. No Oh My Goods, nós temos 2 momentos da rodada, 2 partes da rodada, que é o dia e vai abrir agora o fim de tarde. Quando o dia se abre, vão abrir cartas e esses símbolozinhos que nós temos aqui nos cantos das cartas mostram qual material que a gente está recebendo do mercado. A gente pode usar também as cartas da nossa mão
como materiais e olhando aquelas cartinhas ali do dia, mais o que nossas fábricas pedem de material, nós temos que definir onde nossos trabalhadores irão. Nós temos como ter 1 ou 2 trabalhadores, onde nosso trabalhador vai e se ele vai ir de forma desatenta, podendo não utilizar um material, ou de forma atenta que ele tem que utilizar os 2 materiais. E nós temos que, olhando nossa mão e olhando o que já abriu, prever o que pode vir na próxima parte, que é a parte da tarde. Dessa maneira ainda, nós temos que escolher uma carta da nossa mão para poder definir se a gente vai querer construir ou não, colocando ela de cabeça para baixo aqui e falando se a gente vai tentar construir naquela rodada ou não. Se nós não conseguimos completar os ingredientes que precisamos, não tem como a gente fazer dinheiro, que é fazer os materiais em cima das fábricas, e não vamos ter dinheiro para poder pagar aqui, para fazer essa construção. Então nós temos que tentar avaliar qual vai ser a melhor opção. Por exemplo, eu vou escolher aqui a carvoaria, porque já abriu ali tanto um trigo quanto uma madeira, que é o que precisa. Aí vai abrir a próxima parte. Encontramos mais uma madeira, poderia ser interessante vir aqui, 3 madeiras. Olha, encontramos um curtume que já teria feito essa fábrica funcionar, mas nós sentamos naquela outra. Claro que, olha, para nossa sorte, apareceu um trigo e vai fechar o dia com um barro. Então nós conseguimos produzir aqui na nossa carvoaria, com isso nós vamos produzir aqui 2 carvões, já que nós escolhemos a forma atenta dele para ganhar 2 cartas. É um jogo que você tem que prever a ação antes que ela aconteça. Essa é a mecânica de ação programada. A mecânica que a gente vai falar agora é uma das mais utilizadas em jogos modernos, que é o Area Control, ou influência, controle de área. Esse tipo de mecânica ele é muito utilizado principalmente em jogos de guerra, mas dá pra gente ver esse tipo de mecânica em vários jogos. Mesmo da ideia igual por exemplo, Blood Rage, que você tem que tomar o controle pela maior quantidade de vilas que você tem o controle na região, ou Small World, que você tem que ter mais tokens da sua raça ali para atacar e dominar aquela região que você quer contra o seu adversário, até jogos do tipo do Five Tribes, que é um jogo abstrato, com a ideia da Mancala, como mecânica de Mancala, do Bruno Catala. Qual que é a ideia aqui? Se eu pego todos os bonequinhos de uma região e eu posso sair distribuindo eles entre cada tile, e eu chegar em um lugar e encontrar todos da mesma cor, como por exemplo está acontecendo aqui, eu posso remover todos aqueles bonequinhos dali, todos os meeples daquela região. Eu vou fazer a ação da cor dele, que é matar 1 até 4 de distância. Vou fazer a ação do tile, que nesse caso aqui seria colocar uma das palmeiras, e vou poder colocar um desses meus camelinhos aqui, que fala que essa tile, esse território aqui, essa peça, ela é minha até o final do jogo. Quer dizer, eu tomei o controle dessa região. Então dá pra gente ver que essa mecânica ela é utilizada em vários jogos, que às vezes a gente nem repara que é essa mecânica de controle de área. Aqui, por exemplo, eu tomei o controle dessa região quando eu consegui remover todos os bonequinhos, todos os meeples dessa peça. Beleza? Agora nós vamos falar da mecânica de movimento de área, ou movimento em área, como você preferir, aí é o Area Movement. Qual que é a ideia dessa mecânica? Os jogadores devem se mover entre áreas que dividem o tabuleiro, que elas podem ser de qualquer tipo de tamanho ou formatos variados, cores variadas, por exemplo, isso não interfere, pode ser padronizados ou não, mas elas devem estar adjacentes. Muito utilizado também em jogos de guerra, em jogos de conquista de território, e também uma mecânica muito usada para o movimento em jogos do tipo Dungeon Crawlers, que são aqueles jogos que nós entramos e exploramos em masmorras, igual o nosso querido aqui,
Sword and Sorcery. Qual que é a ideia desse tipo de mecânica de movimento? Por exemplo, eu posso pegar o meu heróizinho aqui, ó, e andar um espaço de movimento com ele. Pode ser que o movimento a gente dê para ver certo qual que é a área, tá vendo que aqui tem uma mudança de tiles. Mas pode ser também que eu não consiga ver muito bem qual região, mas aqui tem uma divisão entre essas duas regiões. Então, por exemplo, a minha andada daqui para cá, eu gastei um movimento, daqui para cá eu gasto 2 movimentos. E esse, por exemplo, monstro aqui que eu vou enfrentar, ele está em outra região. Então, por exemplo, daqui para cá, ó, são regiões que estão conectadas, mas são regiões separadas. Então, por exemplo, se eu quero andar daqui para cá, eu também gasto um ponto de movimento. Muito utilizado em jogos desse tipo, por exemplo, Zombicide, mas muito utilizado também em jogos de guerra, mesmo hexagonais, igual o Memoir 44, essa mecânica de movimento em área. Essa sétima mecânica apresentada é o movimento ponto a ponto. Essa mecânica é muito usada em jogos de tabuleiro de vários tipos, principalmente os jogos de guerra, igual aqui no nosso caso, War, Império Romano. Ele aparece em vários jogos modernos, e um dos jogos mais famosos que utiliza essa mecânica é o Pandemic. Por que eu não quero usar o Pandemic aqui? Porque eu quero mostrar para vocês que mesmo os jogos considerados clássicos, igual o Risk ou o War, já utilizavam essa mecânica. Qual que é a ideia dela? De um movimento ponto a ponto. Diferente do movimento em área, que, por exemplo, aqui também tem, eu posso andar com a minha tropa dessa região aqui, por exemplo, para a Arábia, aqui, ó, fazendo um movimento em área, que eu vou só passar de uma área que esteja conectada a outra, que foi a mecânica que a gente explicou no bloco anterior. Mas, se eu quiser, por exemplo, chegar aqui em Creta, não tem como eu vir de Égipos direto para Creta. Somente os pontos que tem essas bolinhas aqui, ó, esses caminhozinhos, que eu consigo conectar entre essas regiões. Então, por exemplo, Creta, eu só consigo chegar até ela a partir de Cirenaica aqui, ó, ou vindo de Lícia, ou vindo de Achaia. Eu não consigo chegar em Creta vindo, por exemplo, da Sicília. Não tem um ponto aqui, ó, nada que conecte essa região a outra. Agora, regiões que estão, por exemplo, conectadas entre os pontos, igual aqui na Cirenaica e Creta, são o famoso aí movimento ponto a ponto. Quer dizer, esses pontos se conectam e fazem essas duas regiões serem reconhecidas como adjacentes pelo jogo. Mas, se eu não tenho um ponto conectando essa região a outra, elas não são consideradas adjacentes e é um movimento inválido na rodada. Essa mecânica que a gente vai falar agora é a de leilão. Eu adoro essa mecânica de leilão. Ela pode aparecer de várias maneiras diferentes. E eu principalmente, que curto muito jogos econômicos e jogos que você tem que usar um rendimento monetário, adoro um jogo do tipo Modern Art, que é um clássico aí do Knizia. Tokeniza sempre mandou muito bem nos jogos. Eu adoro porque no Modern Art nós fazemos 5 tipos de leilões diferentes. Por exemplo, eu posso fazer um leilão aberto, quando a carta é desse tipo de olho aqui, ó, com as cartas de leilão aberto, é aquele leilão tradicional nosso. Você vai falar um valor, o outro vai falar outro e tal, e vai ficar naquela até sair o maior preço. As cartas que tem esse símbolozinho aqui, só esse cifrãozinho, aí não seria nenhum leilão. Você vai falar o preço e a primeira pessoa que aceitar pagar aquele preço, leva a carta. As cartas com esse cadeado aqui, ó, é um preço também fechado, onde as pessoas vão falando aí os valores. Não, isso aqui é preço fechado. Essa aqui é um leilão fechado, onde cada pessoa deve colocar o dinheiro na palma da mão, fechada, e cada um vai revelar quem tiver mais dinheiro na palma da mão vai pagar aquele valor por essa carta. E agora sim, esse umzinho com a estrela, as pessoas vão dar um lance só. Você tem que pensar bem qual valor que você vai dar, e quem tiver dado o maior lance leva aquela carta.
Mas, para isso, nós temos que ver quais cartas que vale a pena levarmos ou não. Aqui no caso, por exemplo, nós temos que a Sigrid Thaler, ela já apareceu 3 vezes nessa rodada, então a carta dela, por exemplo, vai valer 30, enquanto a carta do Ramon Martins vai valer 20, e a carta do nosso amigo Rafael Silveira estaria valendo 10. Então, por exemplo, cada carta dessa aqui no final da rodada, ela vai me dar 30 aí de dinheiro. Então, por exemplo, não compensa eu pagar 35 numa carta dessa se ela vale somente 30. E nem vale a pena eu pagar, por exemplo, 25 numa carta dessa porque ela está valendo somente 20. Então, você tem que ter um controle legal sobre o leilão e quais cartas que vale a pena você levar para no final você ter lucro em um jogo que é focado em lucro, igual a maioria dos jogos de leilão. Essa mecânica aparece em vários jogos que eu gosto muito. Por exemplo, do Power Grid, você tem que fazer um leilão para conseguir as usinas que você vai utilizar durante o jogo. Ou no Jorvik, por exemplo, outro jogo clássico aí do Stefan Feld, onde você tem que escolher onde vai alocar os seus meeplezinhos para ver quanto que você vai pagar em cada carta, dependendo do estilo de jogo que você está levando. Adoro essa mecânica, uma das melhores mecânicas para mim. Modern Art é um clássico para quem curte leilões. A mecânica que a gente está falando agora é a mecânica de apostas. Qual que é a ideia? É praticamente o que a gente já conhece sobre fazer uma aposta normal na vida real. Mas nos jogos de tabuleiro, essa mecânica de aposta tem uma diferença entre jogos que pode mudar. Por exemplo, um jogo que tem um sistema de apostas bem legal é o Camel Up. E no Camel Up, você tem que analisar como é que está andando a rodada para tentar acertar qual que vai ser o camelo que ficará em primeiro lugar naquela rodada ou na partida. Agora, jogos igual Spartacus, por exemplo, você tem que fazer uma análise entre os dois gladiadores que estão se enfrentando, que nós temos um gladiador com 3 de ataque, 2 de defesa e 3 de velocidade. E aqui nós temos um 3 de ataque, 2 de defesa e 2 de velocidade. Em questão, parece que o que tem um dado de velocidade a mais seria o melhor. Mas são dados. Então pode ser que o próprio gladiador que nós definimos como melhor saia derrotado dessa batalha. Essa que é a graça do sistema de apostas. Eu tenho que chegar, apostar uma quantia financeira ou alguma commodity, alguma coisa do tipo, dependendo do jogo, aqui no caso, por exemplo, do gladiador, que eu acho que será o vencedor, de acordo com a minha análise do segmento da partida. Se esse gladiador vencer, eu ganho 1 mais 1 aqui, eu vou ganhar mais 3 moedas, que é o máximo da aposta aqui no Spartacus é de 3. Eu vou ganhar mais 3 moedas e vou levar 6 moedas para casa. Agora, se eu coloco 3 moedas aqui e ele perde, eu perco todas as moedas. Sempre a mecânica de apostas é fundada nessa ideia. Ou você ganha bem, na grande maioria dos jogos, ou você perde. Você tem que fazer uma análise sabendo do risco que você está correndo. Por exemplo, aqui além disso, você pode tentar votar na decapitação para ganhar 2-1 do que você colocar, ou no ferimento. Se você apostar ali na decapitação e naquela partida não acontecer uma decapitação, você perde todo o seu dinheiro investido. Esse que é o fundamento da mecânica de apostas. E aí, galera, aqui agora a gente vai falar sobre a mecânica de draft. Mecânica muito famosa, que é a mecânica de seleção. Eu tenho 2 jogos montados aqui para dar esse exemplo. Um é o Sushi Go e o outro é o King Domino aqui em cima. Por quê? Eu ia fazer essa mecânica explicar separados os tipos de draft. Mas o que acontece? O estilo de seleção é o mesmo. É a mecânica de seleção, na verdade. Ou a gente pode selecionar peças em jogos, por exemplo, como King Domino, ou jogos igual Orleans, né, ou Orleans, aí, como é que você preferir chamar, onde você pode selecionar peças. E você pode selecionar cartas, por exemplo, em jogos como Sushi Go ou Seven Wonders. E falando desse último aí do Seven Wonders, acabou virando praticamente o nome da mecânica. Quando você vai falar sobre uma mecânica de draft de cartas, que esse tipo de draft que o Sushi Go usa,
onde você pega as suas cartas aqui e você deve escolher uma carta só. Por exemplo, eu vou olhar ali o que vale a pena para me completar. Por exemplo, aqui para mim está valendo a pena todas as coisas, está valendo a pena a guiosa para mim fazer mais 3 pontos, ou está valendo eu tentar passar na frente aí na quantidade max, ou eu fazer a segunda carta ali aqui ó, do temporar. Para mim vai valer mais a pena o temporar, eu vou escolher o temporar, vou colocar ela virada de cabeça para baixo e vou passar o resto das cartas para o meu amiguinho, né, para o jogador à minha esquerda. Esse tipo de draft de cartas ficou muito famoso pelo jogo Seven Wonders, que depois que você passa, você revela a carta, coloca aqui e vai ter uma mecânica de set collection aqui, né, que de seleção de cartas, que depois nós vamos falar sobre essa mecânica. E a mecânica do draft foi aqui, eu escolhi uma carta e passei o resto para os meus amiguinhos. Diferente da mecânica de draft da escolha do King Domino, onde eu vou escolher uma peça dessas 4 que me interesse mais. Claro que tem uma mecânica falando que se eu escolher a mais de cima, eu vou ser o primeiro a escolher na próxima rodada, e se eu escolher o último, eu vou ser o último a escolher na próxima rodada. Então eu vou olhar aqui qual peça que vale mais a pena. Essa peça vale muito a pena para mim? Vale, eu posso encaixá-la aqui, por exemplo, ou lá em cima mesmo, né, cara? Olha que vale a pena demais. E vou marcar mais um ponto aqui com a coroinhas amarelas, ainda vou começar a pontuar nessa região. Mas também essa peça aqui é interessante para mim, que eu posso colocar ela aqui, ó, e fazer 2 coroinhas na parte amarela. Então eu tenho que fazer as contas, ver também o que meus adversários estão fazendo para me definir qual que vai ser a melhor escolha de peça nessa rodada. Por exemplo, eu posso escolher essa peça aqui. A mecânica de draft é essa mecânica de seleção. Se a gente pega jogos igual eu falei, igual Orleans, igual Tech Warriors mesmo, que eu tenho que escolher os dados ali para eu poder montar aquela minha seleção de peças, também é considerado um draft. Então é uma mecânica muito utilizada nos jogos de tabuleiro modernos e talvez os jogos mais famosos, ou o jogo mais famoso com essa mecânica de draft de cartas, seja o Seven Wonders, que esse estilo de seleção aqui, onde você escolhe uma e passa o resto, a gente até chama hoje em dia de Draft Seven Wonders. Beleza? Vamos para a próxima mecânica. Essa mecânica que eu vou falar agora é uma das mecânicas que eu mais gosto nos jogos de tabuleiros modernos, que é a mecânica do deck ou pool building, que é a ideia de montar um baralho ou montar uma seleção de peças, por exemplo, montar um conjunto de peças. Essa mecânica foi criada por esse jogo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nesse jogo aqui foi a primeira vez que apareceu no Dominion. Esse jogo aqui que já veio para o Brasil pela Conclave. Esse jogo é sensacional e essa é uma das mecânicas que eu mais curto em jogos. Estava falando no vídeo, na parte anterior aqui sobre Orleans, que leva mais ou menos essa mecânica também. Você pode escolher peças do tabuleiro e você monta uma seleção de peças, um conjunto de peças, onde você vai ter que tirar depois para poder realizar suas ações futuras. Qual que é a ideia do domínio? Que foi essa ideia principal aí de vários jogos de cartas, deck build, que funcionam assim. Você tem 7 cartas no seu baralho aqui que funcionam como dinheiro, que são esse cobre, e você começa com 3 cartas de propriedade que não faz nada, mas elas atrapalham sua compra de cartas. Eu vou pegar isso aqui, eu vou embaralhar. Eu vou dar uma embaralhadinha aqui, e aí eu vou comprar 5 cartas. Comprei 3, comprei 5, o resto do baralho fica aqui no canto. Com essas 5 cartas que eu tenho aqui, olha, eu saí com 2 de dinheiro e os 3 províncias. Com esses 2 de dinheiro aqui, eu posso pegar e escolher alguma coisa que custe 2 ali no meio. Por exemplo, eu cheguei aqui e vi o fosso. Fosso custa 2, eu vou pagar essas 2 moedas. Não jogo elas fora. Elas vão para minha pilha de descarte e essa carta aqui do fosso também vai para minha pilha de descarte. Na próxima rodada, junto com essas aqui também vão ser descartadas, na próxima rodada eu compro as outras cartas, mais 5 cartas que tem aqui no meu monte de compras. Então, por exemplo, comprei essas aqui, vou chegar aqui, vou poder escolher dessas 5 cartas, eu tenho 5 moedas, vou poder escolher uma carta de até 5 moedas, por exemplo, igual a mina aqui, ó. Comprei a mina, vou reembaralhar tudo e vou comprar mais 5 cartas
e o jogo vai rolando isso. O que acontece é o seguinte, foi o que eu coloquei agora, olha só. O fosso saiu na minha mão. Quando você vai adicionando novas cartas do baralho, você monta o baralho na medida que a partida vai acontecendo. Como a partida rolando, você vai sentindo se você precisa mais de um tipo de carta, ou mais de outro tipo, e o que você deveria pegar ou não, o que o seu adversário vai pegando, e aí você vai montar o seu baralho de acordo com o desenrolar da partida. Sensacional. Mais ou menos a ideia do Quarrios, mas o Quarrios usou dados. Qual que é a ideia do Quarrios? Eu pego essa bolsinha aqui, balanço ela, tiro 6 dados aqui de dentro. Eu vou tirar 6 dados aqui de dentro. Vou jogar os dados, eu tirei 6, mas vou jogar os dados. As faces me falam quanto que eu tenho aqui, ó, de poderzinho para poder comprar. Tenho 4 de poder, vou olhar um dado aqui que tem um custo aqui em cima de até 4, tá vendo? Aqui no canto da carta me fala o custo dela. Eu vou poder pegar uma carta de custo até 4 e comprar mais um desses dados aqui. Esses dados depois eles voltam para a minha bolsinha e quando eu for tirar os dados de novo, pode ser que esse dado novo que eu comprei, ele saia e me dê um poder especial. Com isso eu vou fazendo a minha seleção de peças e vou formando meu conjunto de dados de acordo com o desenrolar da partida. Essa mecânica é presente em vários jogos e muitos jogos bons. Utilizo essa mecânica de building, ou de deck, ou pool building. Maravilhosa, curto demais essa mecânica e quem quiser dar uma olhada aí nos jogos que acompanham ela, igual o Domínio, vale a pena demais. Essa mecânica que eu vou falar agora, ela é praticamente um estilo de jogo. Vou nem abrir os jogos aqui não, porque não precisa. É uma mecânica que só de falar eu consigo explicar ela bem. É a mecânica do cooperativo. Nos jogos modernos, isso é uma das grandes diferenças para os jogos modernos, para os jogos mais clássicos. Clássicos que eu falo é Banco Imobiliário, sei lá, jogo da vida, sabe? É que alguns jogos levam essa ideia de serem cooperativos. Qual que é a ideia do jogo cooperativo? Todo mundo joga contra o tabuleiro. Para mim, isso aqui é praticamente um estilo de jogo, igual eu falei, mas entra como mecânica. Por quê, né? Você pode ter um jogo que seja euro e cooperativo. Você pode ter um jogo que seja Ameritrash e cooperativo. Você pode ter um jogo que seja que não tenha tema, né, por exemplo, mas que também seja cooperativo, que seja um jogo abstrato. Mas o cooperativo sempre entra aí como uma mecânica utilizada. Agora, existem duas vertentes da mecânica cooperativa. Uma é aquela que todo mundo joga contra o tabuleiro, igual, por exemplo, aqui o Flashpoint e o Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, depende do seu português aí, depende do meu português. Qual que é a ideia desses dois jogos? Por exemplo, Flashpoint. No Flashpoint, eu tenho que salvar vidas dentro de uma casa em chamas, onde eu e meus amiguinhos, usando a mecânica de pontos de ação, podemos distribuir nossos pontos de ações da melhor maneira possível, colaborando um com os outros para tentar salvar todo mundo na casa. Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Essa é a mecânica cooperativa. Todos contra o tabuleiro tentando resolver um problema que o tabuleiro já apresenta. No caso do Flashpoint, ele me apresenta a galera pegando fogo e eu tenho que ir lá salvar todo mundo, ser herói. A ideia do Robinson Crusoe, ou Crusoe, sei lá, a ideia do Robinson é que eu tenho que sobreviver a uma série de mapas. Tem vários mapas, na caixa básica vem 7, por exemplo, e cada mapa me fala uma maneira de eu conseguir escapar da ilha e sobreviver da ilha que eles encalharam. São duas mecânicas cooperativas que ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Agora, nós temos jogos, por exemplo, igual Bloodborne, que é um semi-cooperativo, que a ideia é todo mundo enfrenta os monstros juntos, mas uma pessoa é a vencedora no final da partida. Todo mundo vai enfrentar os monstros juntos, todo mundo tem que bater, você depende dos outros para matar os monstros, você não consegue matar sozinho, senão você morre, mas no final todo mundo está lutando separado para a glória. É um jogo que é cooperativo e competitivo ao mesmo tempo. A gente chama ele de semi-cooperativo, mas esse jogo aqui, igual ao do Bloodborne, ele é praticamente os dois.
Agora, temos jogos igual o Dead of Winter, por exemplo, que é realmente um semi-cooperativo, que ou eu posso ter na partida uma pessoa infiltrada, uma pessoa que está contra o grupo, ou não. No Dead of Winter, pode ser que tenha uma pessoa que esteja tentando ganhar sozinha, que ela vai tentar atrapalhar o grupo de maneira sutil, de maneira suave, para que os outros não descubram isso. Ou não, ou essa pessoa pode simplesmente não existir, não pode sair a carta e todo mundo fica desconfiando de todo mundo, achando que alguém pode ser aquela pessoa que está tentando ganhar sozinha. Mas o resto do grupo tem que ganhar junto. Eles têm que fazer a colônia sobreviver. Esse é um estilo de jogo semi-cooperativo. Beleza? Que é uma mecânica ótima, é uma mecânica diferente, uma mecânica aí dos jogos de tabuleiro modernos. Agora a gente vai falar da mecânica de movimento em grade. O jogo que eu estou usando como exemplo aqui é o Santorini, belíssimo. E eu estou usando ele, por exemplo, como exemplo que a grade dele é muito bem definida. Qual que é a ideia dessa mecânica? Eu devo mover o meu bonequinho de acordo com uma regra específica, que é praticamente um movimento em área, que eu posso mover entre as áreas adjacentes, mas geralmente em uma grade feita de maneira padronizada. Os tamanhos de cada espaço são padronizados. Pode ser hexagonal, pode ser aqui, por exemplo, que é uma grade mesmo, é quadrado, direitinho, bonitinho. E geralmente esse tipo de jogo com movimento em grade, ele tem uma regra específica para a movimentação. Por exemplo, do Santorini eu posso andar para todos os lados, posso andar para tudo, eu tenho que andar e construir para fazer essas torrezinhas bonitinhas. Mas nós temos jogos, por exemplo, igual o xadrez. Xadrez é um movimento em grade. Mas o xadrez, cada peça deve movimentar de uma maneira diferente, dentro daquela grade. Eu tenho jogos, por exemplo, como Summon Wars. Summon Wars é um movimento em grade que eu faço com as cartas, como se fosse o xadrez dentro do tabuleiro. Mas eu tenho que respeitar as regras de movimentação de cada carta também. Já no Santorini, a regra que eu tenho que respeitar são as regras de espaços, quantos espaços eu posso andar, e de acordo com os poderes especiais que eu tiver, para cada deus ou cada carta que eu tiver, ela vai poder me falar se eu posso me mover mais livremente por essa grade. Por exemplo, pode ter um deus que me deixa mover toda a área de fora de uma vez, ou outro deus que me deixa mexer quantos espaços eu quiser, mas sempre nesse sistema de grades. Beleza? Vamos falar agora sobre a mecânica de deck management, ou gestão de baralho, ou gestão, por exemplo, de peças. Tem vários jogos que usam esse sistema de gestão. Não necessariamente tem que ser gestão de baralhos, galera. Pode ser gestão de peças, por exemplo, é um sistema de gestão. Mas é muito comum se utilizar essa mecânica em jogos competitivos do estilo do nosso querido Star Wars Destiny, que está aqui com a gente. Qual que é a ideia dessa mecânica? Eu recebo uma mão de cartas. Aqui, deixa eu focar. Eu recebo sempre uma mão de cartas. Com essa mão de cartas, eu vou escolher a sequência que eu jogo melhor essas cartas, como que eu gerencio melhor o meu recurso com essas cartas aqui, o meu dinheiro, por exemplo, com essas cartas, para poder fazer a melhor rodada possível na minha vez de jogo. Eu posso escolher, por exemplo, se eu descarto uma carta para rerolar um dado. Eu posso, por exemplo, escolher pagar para adicionar esse sabre de luz aqui, ó, na Rey e poder ganhar o dado dela. Eu posso, antes de rodar os dados, por exemplo, eu posso escolher uma infinidade de ações. E a ordem das ações que eu faço naquele turno também fazem total diferença no jogo. Por exemplo, jogos igual o Magic. Se eu não tenho um recurso bom de gestão de cartas na minha mão no Magic, eu posso fazer jogadas erradas, deixar de fazer jogadas que poderiam me render mais dano, por exemplo, no meu adversário. Jogos, até mesmo jogos digitais de cartas, igual o Hearthstone. Se eu não tenho cuidado na hora de gerenciar meu combo e qual a ordem que eu utilizo minhas cartas, eu estou perdendo
o máximo que eu posso tirar do meu baralho. Isso também é levado em consideração em alguns jogos que são peças. Você tem que fazer uma gestão de peças e quando você deve ou não colocar aquelas peças em sua mão ou lançar elas a jogo, tendo em vista qual vai ser a melhor combinação para você conseguir ter o melhor resultado. Quanto melhor você gerencia sua mão e o campo de batalha, aqui no caso, você vai ter um melhor desenvolvimento da sua partida contra o seu adversário. A mecânica que a gente vai falar agora é a mecânica de especulação de commodities. Essa mecânica ela é mais utilizada em jogos econômicos e nem sempre as commodities podem ser realmente commodities. Assim, a gente tem especulação de ações, por exemplo, coisas do tipo. Esse jogo aqui é o Clans of Caledonia. E no Clans, você tem como criar suas fábricazinhas aqui, ó, para poder gerar certos commodities, aqui no caso, que são o queijinho e o leite. Você ainda pode fazer whisky, você pode fazer lã, você pode fazer pão, queijo, whisky, e você pode fazer essas commodities aqui, ó. Qual que é a ideia no jogo? Tem uma mecânica que você pode vir aqui nesse mercado e você pode comprar uma dessas mercadorias. Por exemplo, eu quero comprar um leite, eu vou pagar 5 moedas aqui, que é o valor que está valendo um leite. Eu vou chegar e vou pagar 5 moedas por um leite. Mas, toda vez que eu faço uma compra de leite, por exemplo, o leite passa a valer mais, porque começa a faltar leite no mercado, já que eu comprei. Então, a próxima pessoa que vier comprar o leite, por exemplo, ela vai ter que pagar 6 moedas por aquele leite. Acontece que, se em algum momento, igual por exemplo, você veio e pagou de novo o leite, e o leite subiu aqui de preço, mas ele continua valendo 6 moedas. Os preços variam, por exemplo, o whisky ele sobe de 1 a 1. O leite não. Depende do tipo de mercadoria que você tem produzindo. Mas imagina, por exemplo, chegou aqui alguém e vendeu um queijo para o jogo. Ganhou 10 moedas por aquele queijo. Só que começou a inflacionar, começou a ter muito queijo no mercado. Com isso, a lei da oferta e da demanda faz o queijo baixar. E agora o queijo está em promoção, está valendo 9. Se mais alguém chegar e vender queijo novamente, vai ter mais queijo ainda inflacionando no mercado, e aquela pessoa vai ganhar 9 moedas, mas a próxima que quiser vender vai pagar somente 8. Isso até chegar a 7. Quando você chegar a 7, se alguém comprar, se alguém vender, continua em 7. Mas se alguém comprar um queijo, resolver vir aqui no mercado e comprar um queijo, esse queijo vai subindo de mercado e nós temos essa andança aí dos preços, esse movimento aí, esse preço flutuante nesse mercado de commodities. Essa ação de especulação de commodities funciona dessa maneira. Geralmente é uma ação ou umas commodities que tem preço flutuante e nós temos que saber o melhor momento de comprar ou vender aquela ação ou commodity. Beleza? Vamos falar aqui agora da mecânica de memória ou memorização, ou como você achar melhor aí definir essa palavra, que a gente tem que lembrar das coisas. Essa que é a mecânica que nós devemos esforçar a nossa memória. O jogo que eu trouxe aqui é o Codinomes, está ali o nome dele, o Codinomes, que é um jogo que veio pela Devir, do Vlada, chama Codenames lá fora. Nesse jogo nós devemos usar essa chave para ver qual vai ser a palavra da cor da nossa equipe e tentar fazer que nossa equipe marque pontos de acordo com acertando aquela palavra. Se você fala a palavra certa, você vai colocar a ficha de sua cor lá e vai marcar o ponto de acordo com essa gradezinha aqui. Eu não estou aqui para explicar regras de jogo. Mas como você, por exemplo, utiliza a memória nesse tipo de jogo? Vamos dar um exemplo. Antártica, a pessoa chega e fala assim, olha tudo que tem aqui, claro, e chega e fala assim, olha, é um continente. Aí você tem que olhar aqui e pensar, o que tem a ver com continente? Será que alienígena tem a ver com continente, arranha-céu? Você vai tentar relembrar aqui qual palavra tem a ver com continente e vai falar, por exemplo, Antártica ou alguma outra palavra. Só que o jogo ainda tem uma outra maneira de forçar sua memória. Por exemplo, eu cheguei aqui e falei continente, a pessoa não sei porquê tentou gato,
errou, não era gato, era Antártica, mas a pessoa errou, e aí na próxima vez eu vou poder falar celestial para tentar anjo. E aí a pessoa vai falar, celestial é anjo, vai marcar aqui o ponto dela com anjo. Ela pode relembrar da palavra que eu falei na rodada anterior e falar, olha, agora eu quero voltar atrás e tentar outra palavra para continente, e eu vou tentar Antártica, por exemplo. Os jogos dessa maneira são jogos desse tipo. Você tem que usar sua memória, usar sua cabeça, sua destreza para lembrar das coisas que aconteceram, lembrar de palavras, lembrar de colocações ou de várias outras coisas aí. Tem vários jogos legais com essa mecânica. A grande maioria são jogos party games. Mas alguns jogos também, por exemplo, de escapes ou jogos de destreza, igual, por exemplo, Double, força muito essa parte da memória também. É uma mecânica bem divertida.